Paradas de ônibus, tesourinhas e até o foguete do Parque da Cidade. Tudo ganha cores especiais pelos pincéis dessa artista. Hoje eu tenho o prazer de receber a artista plástica Carmen Santiago. Que coisa boa ter você aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que estou muito feliz, agradeço demais de estar aqui, Márcia, muito querida. Ai, Nossa, muito bom, bem né? feliz. A gente conversar sobre cultura de Brasília é sempre uma delícia, né? É sempre gostoso. E eu queria saber, eu comecei falando, te apresentando, com essas pinturas, com essa representação desses pontos que são muito emblemáticos de Brasília. E eu já vi você pintando muito mais de uma vez, por exemplo, as paradas de ônibus que eu citei, as tesourinhas, o foguete, mas é sempre diferente. Como é que você consegue pintar a mesma coisa de forma diferente? Porque para mim é um palco, a vida, esses são cenários, né? E esses cenários, eles têm esses personagens que atuam todos os dias. Esse balé, essa coreografia que a gente faz todo dia ao das sair pessoas, de casa. né? As pessoas são esses personagens, né? Então, quando eu cheguei em Brasília... Eu passei muitas férias em Brasília. Eu não morava aqui. Eu cheguei aqui em 92. E assim, arrasada, porque eu vim morar aqui e eu não via gente. Aqui não tem gente. Você veio de onde? Você veio de Rondônia? Eu sou de Porto Velho. Nasci em Porto Velho. Os meus pais se conheceram aqui em Brasília. Né? Meu avô era deputado do Rio de Janeiro, morava aqui em Brasília, eles se conheceram na UNB, estudantes. Os pais de onde? O meu pai é de Santa Catarina e minha mãe é de Patos de Minas. Ah, é bem Brasília. Bem Brasília. É a mistura de Brasília. E foram se aventurar em Rondônia, o meu pai nas telecomunicações, então que foi uma outra aventura para mim. Então eu sempre estava acostumada a conhecer gente diferente, comunidades, tal. Meu pai levava orelhão para esses lugares. Então, passar férias em Brasília era visitar, às vezes, a minha avó, um tio que morava aqui. Eu sentia falta de gente. Eu queria ver gente, eu queria saber o que essas pessoas faziam, como eram as casas das pessoas. E o foguetinho, o parque Piton Farias, da minha época. Da nossa época era Piton, Parque Rogério e Piton Farias. Exatamente, hoje, Ana Lídia. Era um lugar onde tinha muita gente. E era um lugar onde eu podia conhecer crianças, né? E era uma aventura aquilo ali, porque era uma passagem de obstáculos, inclusive, passar por aquilo ali. Pelo foguete, né? Você entrar no foguete, conseguir subir, era complicado, tinha que passar uma ponte. Tinha briga, tinha conflitos, você fazia amizade era lá dentro. Aventura. Era uma aventura aquilo para mim. E era onde eu via muita gente. Eu sempre observei muito e ficava observando aquilo ali, objeto de estudo, né? Desde criança, olhando as pessoas. Sempre tive muita curiosidade sobre as pessoas, né? Então eu tenho essa fissura aí, eu tenho essa mania desses... E você veio morar em Brasília com que idade? Eu tinha 15 para 16 anos, Saiu de Porto Velho direto para Brasília. A gente veio para cá. Cheguei aqui numa época impeachment. E fui uma cara pintada. E foi uma época que eu conheci muita gente que até hoje atua. Então, assim, tem alguns amigos daquela época que hoje estão... Barata, Criolina, sabe essa turma que atua, é atuante em Brasília, estava lá nessa época. Cláudia Daibert, que já foi produtora aqui. Eu fico, gente, olha só como é importante ir para a rua e ver gente, como é importante ocupar os espaços públicos. Sem dúvida. E é o lugar onde a gente troca. Então, isso para mim é muito importante. Então, eu adoro essa ocupação da cidade e esse meu olhar como artista. Como é que foi que mudou? Porque você veio chateada. Você falou que veio para Brasília chateada. Quando foi que você mudou essa chavinha para começar a gostar da cidade? Foi nessa hora que você começou a encontrar as pessoas? Foi, mas eu tive filha muito cedo também. Eu tive a Gabi com 18 anos de idade, para 19 anos mais ou menos. E com 23 anos eu comecei a fazer faculdade e falei, eu quero fazer artes plásticas. Eu tentei o UNB, não passei e tal, eu encontrei o do Sina, né? A faculdade do Sina. Falei, gente, esse lugar é incrível, aqui eu vou ver gente. Aqui eu vou conhecer a cidade. E foi muito incrível. Então, efervescente. Efervescente. Tudo acontecia ali. Acontece até hoje. Acontece até hoje. Embora tenha todos os problemas, tenha passado por todos os problemas, ainda é um polo de irradiação de cultura e de encontros. E foi um lugar que eu tive a oportunidade de observar muito. Rodoviária. Outro dia, conversando com o professor Coutinho. Que é maravilhoso. Maravilhoso. É uma enciclopédia de Brasília. Eu digo que o professor Coutinho é a pessoa que mais conhece essa cidade, conhece profundamente tudo, desde os monumentos até as histórias. Exato.
Ele ficava, eu gosto de ficar observando as pessoas na rodoviária. Mentira, eu fazia isso, eu ficava olhando de cima. Eu adoro fazer essa perspectiva como se eu estivesse voando, assim. Eu tenho sonhos com essas pessoinhas, assim. E Brasília é ótimo para isso. É maravilhoso. Dentro da faculdade fazia performance toda hora, no meio da rua, né? Que era um tal da gente fazer performance na rua, né? O artista precisa ir para a rua, e precisa mesmo. E a gente vê essas pessoas atuando, é observar as pessoas. É aí que vem a minha história também de querer ter esse conhecimento dentro do teatro. Não sou uma atriz, mas estou sempre buscando esse conhecimento dentro das artes cênicas. Inclusive, eu acho que todas as áreas são muito importantes pra gente, porque a música me emociona demais. E te inspira, de certa forma, é inspiração também, né? É dentro da literatura, dentro da pintura, dentro do... Então, a gente precisa dessas camadas, né? Pra gente poder se expressar também. Eu acho que... E a forma que eu mais gosto é com a aquarela, é com a pintura. E cada vez mais eu estou em busca dessas manchas, porque essas manchas contam histórias, né? Sem dúvida. Você é artista plástica, durante algum tempo deu aulas, até hoje dá aulas, diretora de cena, diretora artística de cinema e teatro. E você fala que não atua, mas atua. E está fazendo oficina agora para fazer uma apresentação no fim do ano. Não é nem fim do ano, não. Essa é a oficina que eu estou fazendo com os dramáticos com os agora, dramáticos. Com a Juliana Drummond e a Barreté. Que são maravilhosos. Maravilhosos, referência para mim, assim... Sabe, e que são referência para a cidade, eu acho. Né? É agora. É agora, em setembro. É uma oficina de leitura dramática. E eles fazem essa apresentação, né? E os alunos vão participar da apresentação. Então, eu achei fantástico. É um desafio. Eu já fiz oficina circo íntimo com eles, assim. Todo mundo que me pergunta assim, onde que eu faço? Você sabe algum lugar que eu faço teatro? Circo íntimo. Além da disciplina, porque o fazer todos os dias é muito importante. Dentro do teatro, você passa por muitas etapas que são muito necessárias até para a nossa vida mesmo, da gente entender, de pesquisar, de saber o que você está fazendo, o que é que você vai transmitir para o outro. Como se expressar. Eu acho que a questão de você saber se expressar é muito importante para qualquer área que você vá. Exato. Então, assim, o teatro sempre mexeu muito comigo. Mas, assim, quando alguém fala, Carmen é atriz, eu fico... Não, eu estou estudando, eu sou uma aprendiz, assim. É muita coisa para a gente ver, para a gente conhecer. A gente não pode matar a sede do conhecimento rápido. A gente tem que continuar com essa sede para ter longevidade, porque eu acho que é isso que move a gente também. Você está falando essa coisa, a gente está conversando essa coisa da inspiração, dessa mistura das artes, né? A música, o teatro, tudo acaba inspirando. E essa questão dos personagens, do cotidiano, essas pessoas que andam pela rua e que estão no seu trabalho. Eu vejo que você também experimenta vários suportes. Você pinta em papel, em tela, em tecido, em azulejo, quer dizer, qualquer coisa que receba aquela tua arte, tá valendo. Tá valendo. Eu gosto muito de experimentar os materiais que eu vou usar. Eu acho que isso, inclusive, dentro da direção de arte, tanto no teatro quanto no cinema, eu fiz muito mais o audiovisual do que para o teatro, né? As direções de artes. A gente sempre precisa criar alguma traquitana para alguma coisa ou experimentar rápido, para ontem, faz, vamos, testa, vai. Então, experimentar para mim sempre foi um bom desafio e eu nunca tive medo. Não, vamos testar. Se derreter, a gente faz outro, sei lá. Então, esses suportes para mim, eles são muito interessantes para ver o que vai acontecer ali. Recentemente, minha última série agora é em cima de ladrilhos artesanais de cerâmica, sabe? Que aí, inclusive, foi uma residência que eu fiz com a Marília Panitz agora, que eu tô assim, numa alegria, um coletivo... Eu participei de uma... outra maravilhosa. Que é outra maravilhosa. Grande referência em Brasília. Louca para me aproximar dela. E eu tive essa oportunidade de fazer essa residência num lugar lindo, no Vilarejo 21. Foi maravilhoso discutir com ela. Ter ela como curadora e crítica do meu trabalho, né? Que é algo que eu precisava fazer isso também. Produção... propriamente dita, da inspiração, da produção, do processo criativo, mas tem uma coisa também da reflexão em cima do que é feito. Sim. Né?
E eu acho que cada vez mais eu busco isso agora, porque agora eu preciso, não sei se eu preciso, mas eu quero transmitir alguma mensagem com o meu trabalho. Eu acho que a gente, como artista, tem essa função mesmo, assim, de mexer, de instigar o outro, né? De causar emoções. Essa parte da emoção, então, eu amo. Confesso que eu adoro fazer alguém chorar ou lembrar de alguma coisa. E não tem jeito, eu acho que as cenas que você pinta são muito... Como é cotidiano, eu acho que todo mundo se identifica. E tem um lado muito lúdico no seu trabalho. Muito colorido, muito alegre. Mesmo quando você tem uma parada de ônibus super lotada, não é triste, é feliz, é alegre, é gente se encontrando. Tem um pouco dessa coisa da ocupação dos espaços públicos, mesmo esperando o ônibus. Eu vejo aquilo ali e eu acho encantador, assim, ver aquelas pessoas. Quase bato carro, às vezes, né? Eu andava muito a pé pela cidade. Isso é um perigo, né? É um perigo, porque outro dia eu vi um vendedor de algodão doce dentro do ônibus. E aquele algodão doce saindo pela janela. E eu falei, gente, isso é uma tela ao vivo aqui para mim. Isso é uma apresentação, sabe? Assim, então, a vida, o cotidiano, ela tem essa coreografia pronta aí, que todo dia a gente ensaia para sair de casa também, né? Eu sou muito encantada pelas pessoas e pelas histórias das pessoas. Então, eu tento trazer isso pro meu trabalho. Agora eu estou reduzindo um pouco essas imagens e deixando que o imaginário coletivo e que você fale sobre o meu trabalho, assim, quando eu coloco uma pessoa andando ou discutindo com uma outra, sabe? Então, eu estou buscando colocar só os personagens agora. Deixa o cenário para você. Você não conta a história inteira, você deixa alguém terminar a sua história. Quem está assistindo, quem está vendo, terminar a história. Eu gosto de completem a história, né? Completa a história. Você falou que anda a pé pela cidade. Adoro. Isso é também uma coisa rara em Brasília, porque Brasília é uma cidade muito motorizada. Como é que é essa experiência de andar a pé pela cidade, de explorar caminhando? Hoje eu não moro mais na Asa Norte. Eu tive um bom tempo morando na Asa Norte. Hoje eu moro um pouco mais distante, mas o que eu podia fazer a pé e andar pelas passarelas, sem medo mesmo, assim. Que é uma raridade. E a gente precisa ocupar o nosso espaço, a gente precisa saber ocupar essa cidade e ter propriedade, sabe? E conhecer, se apropriar e conhecer todo mundo mesmo, saber o que está acontecendo. E ainda faço muito isso, gosto muito, deixo o carro em algum lugar, assim, porque é uma cidade muito difícil de você não andar com o carro, né? Assim, já andei muito de ônibus aqui pela cidade, mas assim... Ela meio te empurra para as rodas, ela te empurra para as rodas, assim. Eu chego até atrasada em algum lugar, porque eu vou me encantando pelo que o grafiteiro, onde que tem isso aqui. Tinha uma época que tinha gêmeos pela cidade, sabe? Grafitado aqui. Que era bem naquele caminho da Caixa Cultural, assim. Então, eu sabia onde tinham esses grafites também. Eu gostava de colocar isso dentro das minhas telas também. Uma outra coisa que eu adoro são as frases do pessoal do Coletivo Transverso, sabe? Ai, que maravilhoso. Tem frases incríveis. Onde estão essas frases? Né? Então, tem muita coisa dentro da nossa cidade. A gente precisa conhecer essa cidade, conhecer a sua comunidade, né? E preste atenção, porque eu acho que muitas vezes você está ali... Você nem olha para o lado, às vezes você não está nem dirigindo, você podia estar prestando atenção e você está na tela do celular. Então, perde-se muito da vivência e desse conhecimento e reconhecimento da cidade, porque você não tem olhar. Eu, por exemplo... Para prestar atenção. Tenho uma filha de 8 anos, a Bia... Eu não deixo a Bia usar celular dentro do carro, sou uma mãe bem chata. Mas tem que ser. Não tem nada para ver. Eu falei, vai olhar para as nuvens. Me conta o que está acontecendo. Nuvens contam histórias. Falta coisa para ver. Aí hoje ela sabe. Você viu onde é aquela parada que tem não sei o quê? Você viu onde naquela passarela tem escrito tal coisa? Então, assim, a gente está chegando perto porque ela sabe onde estão essas referências. Mas todo mundo devia ter essa atenção. Eu acho que todo mundo devia ter esse olhar. Porque a gente vai treinando o olhar. E, às vezes, a gente banaliza o olhar, o que é muito ruim, quando você não enxerga mais. Você passa e não enxerga. Eu, por exemplo, toda vez que passo pela Esplanada, me surpreendo com a Esplanada, com a Catedral, com o prédio do Congresso, com os palácios. É tudo tão lindo que eu posso passar 500 vezes que eu vou sempre... fazer aquela... eu suspiro também. E é engraçado, a gente tá numa época da seca, né?
Você não sabe o tanto que eu fico encantada com as cores. Os ipês. Falei, gente, essa cidade agora é vermelha, com ipê amarelo. Ela faz esse tchá, ela bomba, né? Assim, as cores, elas pulsam. E são assim, vivas. E as muito cores vivo. dos ipês são muito e vivas. com esse tom pastel, e aí tem um filtro de poeira. Aí eu já fico louca, eu fico, gente, olha que coisa mais maravilhosa. E aí eu tenho muita vontade de colocar isso no papel, na tela, pegar tinta e pintar, sabe? Eu falei, como que eu posso pintar isso? Sabe, aí dá vontade de chegar em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é isso, eu colocar um papel na minha frente e ficar estudando aquilo que eu vi, né? Às vezes eu tiro foto e fico olhando de novo, mas a foto, ela nunca... É muito difícil a fotografia te trazer esse olhar que você tem ao vivo. Ela não registra da mesma maneira. Não. A não ser que você seja o Luiz Humberto, que exatamente. Era maravilhoso e registrava a poética do banal. É... Aí é muito difícil a fotografia realmente trazer esse a mais que a gente vê, né? Com essa emoção mesmo do momento que você está ali, que você está vislumbrando aquilo ali. Agora, né? você está falando desse processo criativo, quando você fica louca para botar numa tela, para botar num papel, deixar aquilo ali fluir para um trabalho. Como é que é a ilustração? Porque você também é ilustradora, especialmente de livros infantis, ilustra todo tipo de livro, mas muita experiência com livros infantis. Como é que é? Porque daí não é um trabalho só da sua inspiração. Não é você que está contando a história e você nem está deixando metade da história para a pessoa que está vendo contar. Você precisa estar muito afinada com o autor. Preciso. E é fantástico quando o autor, a autora chega e me conta a história. Sabe? Assim, eu tô até olhando aqui, Francisco, aqui, Claudine. Francisco é uma publicação do Maria Cobogó, da Claudine Duarte, com ilustrações tuas. Isso. Claudine, quando ela contou a história do Francisco, leu pra mim, ela chora toda vez. Mas todo mundo se emociona. Aí você imagina, eu escutando da pessoa, da criadora daquele conto, sabe? Assim, então conta mais, fala mais um pouco. E ela faz questão de estar perto também, e de cada detalhe. E isso é muito mais maravilhoso para qualquer trabalho que a gente faz. Quando você está muito afinado ali com aquele autor, né? Com aquele diretor. Com certeza. É fantástico, porque eu gosto de colocar no papel, ou colocar na película ou no teatro, o sonho daquele autor. Né? Porque é incrível, eu morro de vontade de entrar na cabeça de todo mundo. Vou ver uma projeção, assim, do que realmente gostaria de ver. Porque, às vezes, o que a gente vê, a gente não consegue transmitir, né? Mas está ali na nossa cabeça, assim. Então, quanto mais você tem essa afinidade com qualquer pessoa que você trabalhe junto, com certeza vai ser um trabalho Mas bonito. Você acha um desafio maior fazer ilustração do que criar uma coisa absolutamente sua? Como é que são esses processos? Qual a diferença desses processos? Não, eu gosto muito. De fazer ilustração? Eu gosto muito, assim, eu gosto de trabalhar para as pessoas. Eu gosto de entrar na história do outro e fabricar aquilo que ele quer, sabe? Assim, para mim é muito interessante isso, assim. Então, a ilustração é fantástica, assim, para mim. Tem uma outra autora que eu gosto muito, assim, uma escritora que é a Flávia Ribas, e que faz livros infantis. A gente está fazendo também. A gente está fazendo o segundo livro agora, tá vindo um filhote aí. Ah, que ótimo! E vamos ver se vai dar certo agora pro final de setembro. Imagina, eu e Flávia Ribas, a gente viaja assim num universo encantador. É muito gostoso fazer também trabalhos com ela, sabe? Eu achei interessante porque a Claudine estava falando do Francisco esses dias e dizendo que é uma história que poderia se passar em qualquer lugar. É uma história que pode ser em qualquer cidade. Mas que a ilustração sua trouxe Brasília. Porque tem a parada de ônibus clássica de Brasília e tem o palácio. Quando fala dos palácios, o palácio que está representado na ilustração é o Palácio do Planalto. Inclusive com o Dragão da Independência. Isso foi proposital ou é porque Brasília está permeando mesmo ali? Como é que foi o processo? Eu acho que faz muito parte desse meu olhar mesmo, essa vontade de colocar, porque são traços que eu acho muito gostoso de desenhar também, sabe? Esses traços do Niemeyer é uma coisa assim que a mão treme, né? Eu adoraria fazer igual. Roubar, né? Esse traço, quem me dera, assim, mas... É isso, nós temos... O cenário daqui é muito belo para ser reproduzido, né? E principalmente na pintura. E eu acabo fazendo isso mesmo, assim. Eu acho que influencia bastante. Mas não foi pensado, não foi de caso pensado botar Brasília aí. Foi meio que natural. Pode ser, eu acho que então, acho que já faz parte dessa natureza, assim. Já é uma coisa que eu faço sem pensar,
né? Porque eu acho gostoso, eu observo muito, assim, é uma coisa que eu pinto muito mesmo e desenho muito. Eu queria falar um pouquinho das suas influências, porque você falou do Dulcina, da Faculdade Dulcina, que é um polo de um celeiro de talentos, e você falou também que uma grande referência na sua vida artística é o Lourenço de Bem. Sim. É um mestre para você? É um grande mestre. Foi na Faculdade Dulcina que eu conheci uma outra artista maravilhosa, que hoje é do cinema, que é a Joana Limonge. E a Joana me apresentou o Lourenço. E aí eu não resisti, assim. Eu preciso fazer aula, eu preciso frequentar esse lugar. E aí foram uns bons 8 anos frequentando durante os sábados, e depois virando aluna, e depois pintando borda de quadro do Glênio Bianchetti. Imagina que absurdo. Gente, vocês podem finalizar isso aqui pra gente, que isso aqui vai pra exposição? Então, eu que maravilha, que privilégio! Que medo também, né, de borrar o negócio aqui. Mas, assim, foi uma grande escola. Assim, Lourenço é uma pessoa... Imagina com quem que ele cresceu, o pai que ele tem, que é o Glênio Bianchetti, né? Essa família maravilhosa que transborda a arte, né? E pintura, é todo mundo muito talentoso. Muito. E eu gosto muito de conversar até hoje. Quando eu volto lá, a gente conversa muito, adoro escutá-lo, assim, porque... É um olhar, é um pensamento, é uma linha de se expressar e de colocar a arte mesmo como a nossa vida, sabe? Assim, é isso. Eu não fico me imaginando fazendo outra coisa, assim, eu não consigo. E com Lourenço eu fico, é isso aí, ó. Né? É um artista que vive da arte dele, que vive do ateliê, né? É inspirador, É inspirador demais, E o ateliê dele, eu acho que acaba sendo um centro de encontros. As pessoas estão sempre ali, o ateliê dele sempre congrega muita gente, sempre junta muita gente, produzindo, conversando, discutindo, inspirando arte. Exato. Então, eu acho que tem isso também, né? Quando você fala dessa coisa dos encontros, que é muito importante a gente encontrar as pessoas, eu acho que tem também esse papel. Tem, eu gosto muito desses encontros lá, principalmente no ano 2000 e pouco, quando eu frequentei muito, de 2000 até 2008, assim, eu tive uma frequência, assim, e grandes artistas se apresentaram lá, sabe, assim... atores, cantores. E aí uma turma que Cacai Nunes, que é meu amigo, eu conheci lá, sabe? Assim, fotógrafos, muita gente. São todas as artes, São todas as artes que a gente frequentava na mesma época, esse local. De experimentar mesmo também, né? Porque ele tem um teatro ali, na casa dele, uma arena. Imagina, uma arena com um muro colorido, com cores, assim. Então, é um universo, assim, é um parque para mim, né? Você acha que Brasília propicia esses encontros ou são pontos muito específicos como o ateliê dele que chamam as pessoas para isso? Não, então, eu vejo que as pessoas que, quando vêm de fora, assim, eu faço questão de apresentar a cidade, porque também fica o que faz aqui, né? Por onde Brasília é muito diferente, tem os códigos muito diferentes. Tem códigos, então a gente só falta ter as senhas, né, para entrar nos lugares, porque é tudo muito subterrâneo, é tudo muito escondido, a gente tem lugares secretos, passagens, e é gostosa essa cidade, assim, quando você aprende os códigos da cidade, até andar, né, na cidade, assim, quando você faz tesourinha com o povo, fica louco, né? Como assim? Você tá indo me levando pro mesmo lugar? Eu adoro isso, eu fico, não, calma que a gente vai chegar. Acho que você precisa ir entrando e descobrindo esses códigos mesmos da cidade. Quando você descobre, é fantástico. E aí, depois você não tem nem tempo para ir a todos os lugares. De tanta coisa que tem acontecido na cidade. Sempre acontece muita coisa. Muita coisa, sabe? Essa história de que Brasília não tem nada para fazer, balela. Não, a gente tem sim. Apresentações maravilhosas. Imagina, músicos. De todas as artes. De todas as artes, E essa ocupação do espaço, eu acho que ela está acontecendo com mais vigor agora. Não sei se pós-pandemia as pessoas estão mais sedentas por se encontrar, mas... Essa história do Eixão também eu acho fantástico, sabe? Assim, você vai andando pelo Eixão, você passa do chorinho pro jazz, Maravilhoso. É lindo, e a W3 também, aquele corredor cultural agora, na W3. É maravilhoso, Muito bom. Eu vi que você já fez pinturas também da passagem das tesourinhas com bloco de carnaval. Ai, adoro. Nossa, porque eu cresci vendo. Aquelas assim, né? Aquilo se transformar e esse bloco da tesourinha também nascer, né? E assim,
e que hoje a gente tem grupos, blocos... Tomando a rua com a folia. Tomando a rua, e é encantador o que a gente vê, o que as orquestras fazem, o seu estrelo. E nossa, eu sou apaixonada por esse muita E é encantador mesmo, sabe? É você olhar para aquilo ali, é um universo lúdico que te leva para outro lugar com histórias, né? Então, eu falei, oi, eu preciso colocar isso na tela. Isso é muita cor para mim aqui. E é uma confusão ali de gente, de histórias, né? Então, é um quadro que você pode ficar vendo... Eu fico, gente, eu fiz ali uma figura... Porque eu vou fazendo também, eu vou entrando naquela história até ali. Você vai descobrindo coisas que você não imaginava que tinha no próprio quadro que você pintou. Eu tomo uma foto ali, ou uma lembrança ali na hora e pego. Aí eu faço aquela estrutura ali, depois mando bala... Pela sua cabeça. A cor, aí eu começo a fazer fantasias e não sei o quê. Eu falei, não, com certeza tinha um pirata aqui. Com certeza tinha uma, sei lá, melindrosa. Se não tinha, agora vai ter. Se não tinha, agora vai ter. Porque é isso, faz parte desse nosso imaginário mesmo. Como é que você faz para passar isso para os seus alunos? Porque você faz muitas oficinas, você dá aulas particulares ou não, ou em grupos. Como é que você faz para passar esse tipo de coisa para os alunos? Porque eu imagino que deve ser bem difícil. A técnica é uma coisa que é a técnica, mas essa coisa do processo criativo, da inspiração, é muito individual. Eu sempre falo para as pessoas que todo dia é dia de desenhar, todo dia é um dia. Você precisa fazer aquilo todos os dias, sabe? Você precisa treinar. Exercitar, como você está falando, com teatro. É um exercício. É como com teatro, o músico precisa fazer isso todo dia, o desenho precisa fazer isso todo dia, a pintura você também precisa fazer isso todos os dias. Nós aprendemos a escrever, olhando a professora. O nosso primeiro desenho é copiar a letrinha. Vou fazer um quadrado, mas são sempre formas que a gente aprende a fazer. Então, a partir do momento que você aprendeu a escrever, você consegue desenhar e colocar sua caligrafia naquele desenho. Então, vai colocando e deixa isso, se solta com isso. Não fica com medo porque está feio, está errado, não existe isso. Existe você ir adaptando aquilo e você se sentir bem. Então, eu faço muito isso com os meus alunos. E tenho tido coisas, assim, retornos incríveis, assim, sabe? Eu começo a aprender também. Porque é uma troca, não tem como. Claro. É sempre, se brincar, a gente aprende mais do que eles nessa troca. É fantástico quando eu vejo, eu falo, a Márcia andou por aqui e escreveu esse bilhete para mim, eu já sei que é a sua letra ali. Então, a partir do momento que você coloca uma mancha ali num quadro, você reconhece um artista, reconhece a letra do outro ali, o traço, a música também, aquele ator que a gente vai imitando. E tem essa assinatura inconfundível, eu acho que... E todo mundo tem isso. Todo mundo tem. E é isso. Aí, como tem o escritor, eu, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria também, mas escrever ainda não é o meu... Quem sabe eu no desenho, futuro? Eu pinto. Quem sabe no futuro? Mas eu acho que essa necessidade que o escritor tem, essa necessidade que eu tenho de chegar em casa e colocar aquilo no papel, na pintura, na tela. Entende? Porque é uma necessidade... É um negócio que eu fico... Eu não quero fazer mais nada. Eu não quero fazer mais nada. E assim, é o meu momento de meditação também, é o meu momento de... Fico totalmente out quando eu tô ali pintando. Às vezes nem escuto o povo, sabe? Assim, absorvida pelo trabalho. Não. Agora não. E você percebe nos seus alunos essa temática de Brasília aparecendo de alguma maneira? Não. Não? Não. As pessoas vão... Ela tem um olhar, tem gente que gosta, inclusive, até de uma coisa meio abstrata, que eu nunca consegui, essa história do abstrato. Para mim, nada é abstrato. Eu sempre vou vendo formas numa tomada, sei lá. Mas eu sempre vejo formas em tudo, né? Durante a pandemia, bem no início, eu já estava no movimento de estudar aquarela botânica. Fiz alguns trabalhos para a Central do Cerrado. E aí, alguns alunos me procuraram para fazer essa pintura mais voltada para essa história botânica, que não é científica. O científico é diferente, né? É você observar as plantas ali e as flores, que elas são camadas e manchas de tinta, de cores, né? Tem uma diversidade. Tem uma diversidade. Então, tem muita gente que gosta de pintar isso também, né? Se sente bem pintando as flores. Mas, realmente, a Brasília, o tema... Eu não vi ninguém, não, querendo. E aí eu queria encerrar essa conversa te perguntando o que é Brasília para você. É um cenário. Todos os dias tem uma coreografia linda, assim, de iluminação, de som, de atuação e de cores, né?
É isso. Rica e diversa. Rica e diversa. Só como Brasília sabe ser. Exatamente. E ao mesmo tempo tão singular. Eu sou bem apaixonada por essa cidade hoje. Somos apaixonados. Somos, é verdade. Carmen, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo te receber aqui. Muitas pinturas, muitas paisagens, muitas histórias dessa cidade daqui para frente e para sempre. Quero sim. Te agradeço muito. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Eu espero você.